Começa agora, Por Volta do Meio-Dia, produção e apresentação dos alunos de jornalismo da URGS. Olá! O Por Volta do Meio-Dia de hoje é dedicado à vida e à obra do artista e intelectual Joaquim Torres Garcia. O artista plástico uruguaio teve por meta central de seu trabalho a busca por uma nova forma de pensar a América do Sul. Agora, quase 6 décadas depois de sua morte, um novo cenário político se estabelece no continente, baseando sua propaganda fundamentalmente em uma América Latina livre. É natural que, dessa forma, as principais mostras de arte do Rio Grande do Sul tenham se empenhado em trazer nos últimos anos obras de Torres Garcia e outros pintores de seu renomado ateliê, todos eles empenhados em construir uma identidade cultural latino-americana. Alfredo Nikolaevski, diretor do Instituto de Artes da URGS, avalia essa reaproximação do único país de língua portuguesa do continente de seus vizinhos hispânicos. Está surgindo uma nova geração que está olhando mais para os vizinhos próximos em vez de olhar tanto para esses que estão mais longe, porque na verdade é isso, a cultura nossa é muito parecida. Se a gente vai para Montevidéu, a gente vai para Buenos Aires, tem muita coisa, e nas artes visuais, se a gente pega a produção de todo o início do século, por exemplo, do início do século XX, é muito parecido. Né? E só que depois houve essas mudanças, e aí esses países, a América Latina meio que formou tem um diálogo entre eles, talvez em função da língua, e nós nos isolamos, ou fomos isolados, mas acho que nós nos isolamos. O Brasil acho que se isolou e se voltou realmente para a Europa, mais enfaticamente. E acho que agora isso está voltando, esse interesse. Segundo o professor de História da Arte da Uniriter, Paulo Gomes, o legado do artista uruguaio só não é mais difundido pela falta de compreensão global de sua obra. O trabalho do Torres Garcia como ideólogo, como, digamos, o pensador, né, talvez seja a parte mais importante do trabalho dele, mais do que o resultado puramente pictórico, é um pensador que nunca é considerado enquanto pensador latino-americano, talvez pelo fato de estar dentro do universo das artes plásticas, não da sociologia, não da antropologia. Talvez isso sim, o olhar devesse ser lançado de outros profissionais sobre esse pensador Torres Garcia, e aí a gente ia ter uma ideia precisa da enorme importância do trabalho dele. Torres Garcia nasceu em Montevidéu, no ano de 1874. Mesmo sem ter na família qualquer ligação com as artes plásticas, ele ainda muito jovem já apresentava a convicção do caminho que gostaria de trilhar. Aos 17 anos, muda-se com os pais para a Espanha e logo trata de desenvolver seus estudos. Apesar dos movimentos de vanguarda estarem bem estabelecidos em Barcelona, Torres Garcia opta pela formação acadêmica na Escola Oficial de Belas Artes. Mais tarde, ingressa no Círculo São Lucas, de orientação ainda mais conservadora e direção católica. Mas é nesse ambiente que descobre a filosofia e a literatura, que vão marcar profundamente sua obra. Junto a artistas locais, busca na arte da Grécia Antiga as bases para criar um movimento cultural que fortalecesse a identidade da região da Catalunha, em oposição à Espanha. É dessa forma que ajuda a criar o mediterranismo, movimento que aliava arte, filosofia e política separatista. Ao lado dos artistas catalães, aprende que escrever e militar pela sua obra é tão importante quanto a produção artística em si. Esta será uma característica que acompanhará Torres Garcia por toda a sua vida, como resume Maria Lúcia Kern, doutora em História da Arte pela Universidade de Paris I. O Torres Garcia, desde
do momento, né, que ele cria lá em Barcelona, né, nos anos de 1906 e 1907, a estética do mediterranismo, ele sempre teve uma preocupação não só de desenvolver toda uma produção prática, pictórica, né, mas também de escrever sobre a obra dele, né, e sobre as ideias teóricas que fundamentam essa obra. É ainda na Espanha que Torres Garcia conhece a mulher que iria acompanhá-lo por toda a sua vida. Em 1909, aos 35 anos, casa-se com Manolita Pinha de Rubiés. O casal tem 4 filhos na Espanha, onde Garcia afirma ter descoberto a si mesmo como pessoa e como artista. Mas nem tudo são flores na família Garcia. Cada vez mais próximo dos artistas marginais catalães, Torres Garcia começa a enfrentar perseguições do meio intelectual de Barcelona. O artista parou de ser convidado para a pintura de obras públicas e igrejas, o que tirou parte importante de sua renda. Sem perspectivas de uma melhora financeira e cansado da incompreensão sobre sua obra, ele muda-se para Nova York em 1920. As cores, as construções verticais e principalmente a velocidade da metrópole deixam o artista extasiado. Ele trabalha criando peças para publicidade, cria diversos elementos de cenografia para o teatro e continua a desenhar e pintar muito. É na gigante e maquinística Nova York, dos anos 20, que ele cria sua primeira série de brinquedos de madeira articulados para montar. Torres Garcia vê que é possível usar da industrialização para aproximar seu ideal artístico dos mais jovens. O importante é manter o espírito acordado, vibrante, e isso devemos conseguir nos dedicando a essas divinas coisas inúteis. Comerciantes de Nova York, todo o seu exemplo de atividade constante em coisas úteis não poderão fazer de mim um homem sério. O mundo, levado a sério, é pouco artístico e muito triste. A arte tem, entre outras coisas, que trazer ao mundo alegria. Imita as crianças, brinca. Brincar é realizar alguma coisa com nossa personalidade, construir algo de dentro para fora. Joaquim Torres Garcia, Nova York, 1921. A historiadora da arte, Maria Lúcia Kern, vê nessa aproximação da arte através de objetos do cotidiano um legado de artistas modernos como Torres Garcia para a arte contemporânea. O que nós vemos hoje, né, é que a meta de muitos desses artistas modernos, em parte é atingida quando os artistas contemporâneos produzem objetos que não se diferenciam, né, dos objetos utilitários, ou mesmo lançam mão desses objetos e buscam, de certa maneira, dessacralizar o fazer artístico. Mas 2 anos de Nova York foram suficientes para Torres Garcia se convencer que teria de abdicar de sua personalidade para continuar vivendo nos Estados Unidos. O artista precisava da Europa para desenvolver sua arte no seu próprio ritmo. Foi para a Itália em 1922, onde continuou fabricando seus brinquedos de montar. Porém, foi na França que Garcia encontrou terreno fértil para desenvolver suas criações, permanecendo 4 anos em Paris. Começa um período de produção intensa na vida de Torres Garcia. O artista se envolve com a vanguarda parisiense, que busca insistentemente romper com o naturalismo na pintura e inaugurar uma nova forma de ver o mundo através das telas. Há encontros com pintores e oficinas de pintura que duram noites inteiras. Ele consegue vender todos os quadros que produz e ser reconhecido no meio intelectual. Mas se a arte de Garcia rompia com o naturalismo, ele ainda não era completamente abstrato. Para desenvolver seus trabalhos e teorias a respeito de uma nova arte, ele funda com outros artistas de vanguarda o grupo Círculo e Quadrado. Passa então a militar pelo construtivismo. O que eu acredito firmemente é que aquilo que se julga realidade não é mais que seu equivalente.
Por exemplo, a música não é som, e sim o que compreendemos e sentimos através desse som. A vida, então, não é o que vemos e apalpamos, e sim algo muito mais profundo disto, que é um mero equivalente. É por isso que afirmo que o naturalismo na arte não tem razão alguma para existir. É por isso também que existe a necessidade de fundar algo na arte que seja baseada no verdadeiro. Joaquim Torres Garcia, 1934.